Isso para ele aqui na igreja. Vamos ouvir o servo de Deus, o irmão Marcos vai estar ministrando a palavra do Senhor. Pode se sentar, irmãos. Pai do Senhor, boa noite, graça e paz. Tô bem vestido, então todo mundo já sabe, né? A Karina chegou em mim e falou, você vai pregar hoje, né? Claro. Então, a saudosa, imaculada, inoxidável paz do Senhor, amém? Amém? Sem mais delongas, já deixa sua Bíblia aberta em Gênesis 19. A gente vai falar um pouco sobre nobreza. Deixa eu beber água. Te garanto que dessa vez eu não vou ensinar ninguém a ser demônio, que essa foi a última pregação que eu preguei, eu acho que foi sobre isso. Mas a gente vai falar um pouco sobre nobreza e a gente viu alguns. Melhor, enquanto vocês deixam aberto em Gênesis, vamos falar sobre nobreza então. Que tal a gente dar uma passadinha em Hebreus 11, só para a gente ter uma noção do que é ser nobre. Hoje é o 20º dia, certo? Hoje é o 20º dia, chegamos no meio da campanha, então a gente já ouviu muitas e muitas mensagens sobre nobreza. Hebreus 11 vai dizer, ora, a fé é a certeza de todas as coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Vamos lá, número 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício de Caim. Mais excelente sacrifício do que Caim, perdão. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel é um nobre, amém, irmãos? Amém. Número 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Então, fez igual o músico quando sai do louvor, sumiu. Pois antes da sua transladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Bem, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que ele se aproxima de Deus, que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna um galardoador dos que o buscam. Então, Enoque foi um nobre do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vamos seguir. 7. Pela fé, Noé, que eu amo Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Noé era um nobre do Senhor, amém, irmãos? Então a gente pode traçar uma linha do que é ser uma pessoa nobre. Vamos para Noé, 2 Pedro 2:8. Vamos lá. Olha o termo que um nobre ele recebe do Senhor. Vamos lá para o 2:4. 2 Pedro 2:4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E é aqui que vem o segredo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Como que está ali? Preservou a Noé o quê? Pregador da justiça. Amém. Vamos orar? Senhor, eu me coloco mais uma vez aqui perante o Senhor. Peço que não seja eu falando, mas que o Senhor, assim como o Senhor disse a mim, eu venho entregar exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não só colocou, como mudou na minha vida. Eu me coloco aqui, Senhor, vazio de qualquer pretensão humana, vazio de qualquer desejo de me engrandecer, vazio de qualquer coisa que venha
somando aquilo que o Senhor já tem. Pois aquilo que o Senhor tem é plenitude do Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos basta e nos é suficiente. Que eu não venha acrescentar nem tirar nada daquilo que o Senhor tem a dizer para os meus irmãos. Eu te agradeço por ter falado comigo. E eu peço que, assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor fale com eles. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Queremos ser nobres para o Senhor. Queremos ser pessoas honradas por Ti e para Ti. Que tudo vem de Ti, tudo é para Ti. E sem o Senhor, nada do que foi feito se fez. Ajuda-me, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Então a gente pode traçar aqui um perfil de um nobre. Amém? Se eu pedir para cada irmão aqui me citar um nobre, de cabeça você já vai me citar um. Por exemplo, se eu perguntar para o irmão Vanderlei, me cita um nobre da Bíblia, irmão Vanderlei. Davi, o homem segundo o coração do Senhor. São essas características que movem um nobre. Uma Edna. Josué. José. Os dois José, né? O pai de Jesus e José do Egito são incríveis. Então, ambos têm essa característica de ser justos. Se eu perguntar até para Camille, me fala um justo aí, uma pessoa que é um nobre de Deus. Neemias. Pô, aí a Camille veio para arrebentar com tudo. Quantos querem ser nobres aqui? Amém? Todo mundo quer ser nobre. E eu vim trazer um cara que é um nobre também. Só que ele é o cara que você não vai querer ser igual a ele. Nem um pouco. Eu realmente duvido que você queira ser nobre como ele. Porque quantos querem ser como Davi? Vou levantar a mãozinha. Pô, isso, levanta a mãozinha. Vamos fazer uma pregaçãozinha descontraída. Todo mundo quer ser como Davi. Mas quantos querem ser pai como Davi é? Eu aposto que não, né? Ninguém quer ter uma violência sexual dentro da sua própria casa. Um filho matar o outro. Mas todo mundo quer ser como Davi. Quantos querem ser nobres aqui? Pode levantar sem medo. Só que quantos querem ser nobres como Ló era nobre? Ninguém. Quem? A irmã Edna. Vamos ver então? Vamos para Gênesis 19 então. E aí, vamos ver a história de um cara. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas a gente vai entender um pouco do contexto da história. Não adianta eu falar para você, em casa você vai ler, porque você não vai ler. Então, eu vou colocar para cronometrar meu relógio. Tem até quando? Até quanto? Ok. Então, vamos lá. Ao entardecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, o nosso amigo justo, assentado, e este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostou-se, o rosto em terra. Vamos lá. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do seu servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantai-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não. Passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele, e deu-lhes um banquete, fez assar uns pães, asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, e os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, e a nós para que abusemos deles. Começa a imaginar a cena aí. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si. Saiu-lhes então Ló à porta, e a fechou-a após si, ou seja, ele já saiu meio espremido. E disse-lhe: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, tenho 2 filhas virgens.
e vos lastrarei. Tratai-as como vos proceder. Porém, nada façais a esses homens. Portanto, se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, lhes disseram: retira-te daqui. E acrescentaram: ele é só um estrangeiro, ele veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-lhe contra o homem. Calma. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló. E se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram-lhe entrar Ló e fecharam a porta. Ou seja, os anjos puxaram ele para dentro. E feriram de cegueira a todos que estavam fora, desde o menor até o maior. E de modo que se cansaram a procura da porta. Põe a NVI para mim, que eu estou com a Almeida Corrigida e Fiel, e eu vou me embaralhar. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam entrar na porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem alguém na cidade, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Grava esse versículo 41, se você estiver anotando, pode anotar ele. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhe disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como a mulher e as filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Amém? Então, nós vemos aqui um cara que, por mais que essa história seja muito bizarra, medonha e peçonhenta, ele é um justo. Esse cara é um justo. Vamos para 2 Pedro, lembra que eu li de Noé? Vamos, 2 Pedro 2, 8. 2 Pedro 2, 8. Calma aí, eu vou deixar, vou ir com vocês. Pois, volta pode voltar. Aqui. Mas livrou Jó. Homem o quê? Homem o quê? Homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Então Jó era um justo. Jó era um nobre. Ele está no mesmo versículo que Noé. Volta Ló. Eu estou me confundindo, perdão. Ló era um homem justo. E Jó também. Volta No 5, ele vai falar que Noé era um pregador da justiça. No 7, ele diz: livrou a Ló, homem justo. Então quem era Ló? Ló era um homem justo, porque a Bíblia diz isso, sabe? E a Bíblia não diz só isso, mas entre as características de um homem nobre, a gente pode classificar Ló. Por quê? Porque ele se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. O Ló era exatamente como você, sabe? Ou quem sabe você está pior que Ló. Às vezes você olha a moralidade do mundo e acha que é a coisa mais linda do mundo. Ló era justo, Ló era íntegro, Ló era um eleito do Senhor. Ló vai estar no céu. Ele era um herdeiro do céu, ele é um herdeiro do céu. Ló, ele tinha, um procedimento, ele se afligia com o procedimento libertino do que não tinham princípios morais. Sabe quem mais tinha esse procedimento? Salmos 119, 136. Olha o que Davi disse: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Abre o versículo 158. De 159.
119, 158. Salmos, isso. Com grande desgosto vejo os infiéis, que não obedecem à tua palavra. Cara, Ló e Davi, ambos se afligiam com a maldade do mundo. Então Ló era exatamente como você. Ló não gostava da baderna, Ló provavelmente não assistia o BBB, né? Ficava triste com essa maldade do mundo. Vamos seguir, 159. 159 não, perdão. Volta para 2 Pedro 2,8. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Então, assim, você não deve ser um justo como Ló, mas se você pelo menos não se perturba com as coisas que acontecem à sua volta, você é pior do que Ló. Muito pior do que ele. Então, sabe, Ló era como eu e você. Um homem justo, um homem íntegro, gostava das coisas ruins, se afligia no teu coração, né? Dentro dele ele guardava aquele, como é ruim esse mundo. Só que Gênesis 19:16 vai dizer algo que é o erro de Ló. E é aqui que vem o negócio. O que o anjo disse? E o Espírito diz, né? Tendo ele hesitado. Abre outra versão. Ele, porém, demorava-se. Tem outra? A King James diz o quê? Entretanto, como ele hesitasse, ele se demorou. E é aqui que você também se assemelha a Ló. Então, essa é a parte mais bizarra dessa história. Vamos lá. Por que é bizarro ele se demorar? Abre o versículo 13. O versículo 13 vai dizer o seguinte, 13. Porque estamos para destruir este lugar. Primeiro, já ia haver uma destruição. Os anjos disseram para ele, esse lugar vai ser fulminado. Tá bom? A condição do lugar dele, né? As acusações desse povo são tantas que ele enviou a gente para destruir a cidade. Foge daqui. Lembra, ele se demorou. Olha o que o anjo disse a ele. O versículo 14. Então Ló foi falar com seu genro, que iam se casar com suas filhas. Ele disse, saiam imediatamente deste lugar, porque a cidade, o Senhor está para destruir a cidade. O 15. O anjo diz para ele, depressa, leve sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Isso aqui não é brincadeira. Entendeu? É falar assim, olha, é o seguinte, se você ficar sentado agora, Cíntia, você vai morrer. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Sair correndo? Não, se você for ao Ló. Então, o ponto onde você se assemelha, e é o ponto que eu quero tratar com você. Ló, ele era o oposto do que ele sabia, do que ele tinha que ser. Ló era o oposto daquilo que ele sabia que ele tinha que ser. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Isso não é bizarro? Isso não é estranho? Porque assim, às vezes você acredita no céu, você é um justo, você não busca o céu com aquele fervor de alguém que busca o céu. Você também, quantos acreditam no inferno aqui?
Amém. Por mais que os irmãos estejam um pouco sonolentos, todos acreditam que o inferno é real. Mas ninguém aqui tem um pavor do inferno. Já parou para pensar nisso? Você não tem medo do inferno? É algo meio comum para você. É tipo a destruição de Sodoma para Ló. É um lance meio... Então, você odeia o diabo, mas parece que cada vez você está mais perto dele. Você sabe que o tempo é curto, mas você age como se você tivesse todo o tempo do mundo. Você sabe que Deus, e o próprio Jesus disse, porque às vezes eu falando pode parecer meio mais um, mas Jesus disse que o caminho é estreito, e poucos passarão por ele, mas você age como se fosse uma estrada gigante, e como se todo mundo fosse. Sabe o que você é, no fim das contas? Um irmão de Ló. A sua mentalidade é de alguém que sabe o que tem que fazer, conhece o que tem que fazer. Quantos aqui conhecem o valor da oração? Amém. A leitura da palavra? Amém. Só que se eu mandar vocês levantar a mão sobre oração e leitura da palavra, a gente não vai levantar a mão. E essa é a parte mais... não dá para entender a forma como a gente trata as coisas. Vamos ler de novo. Vamos lá, ler de novo. Eu gostaria que você queimasse o neurônio para imaginar. Se você tem filho, imagina você ouvir isso do seu filho, da sua família. Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Você vai morrer se você não sair daqui. E qual que é a primeira coisa que você vai fazer? É demorar. O anjo falou, depressa. Aí você, vou devagar. Deus disse, ore. Você não ora. Deus disse, leia a palavra. Busque os meios de graça. Mas você faz o oposto do que tem que fazer. Sabe? Essa característica de Ló, a gente vai continuar lendo e você vai ver que a história é muito mais bizarra e muito mais parecida com o que a gente vive. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É muito sério. O lance é que você vai achar desculpa para qualquer coisa, para você não fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Sabe? Quem sabe o seu versículo favorito é aquele: não sejais demasiadamente santo. Então, assim, a gente não deve ser 100% santo. Porque a Bíblia diz que não é para ser 100% santo. Sabe? Então você sabe que você tem que ser santo, mas você sempre com uma desculpa, né? Em relação ao amor, em relação a pagar o preço. Abre Mateus 5:29. Sabe? Por mais que Deus fale assim, você precisa se santificar. Você age como se não existisse em Mateus 5:29. Se o seu olho direito o faz pecar, arranque-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ele ser lançado no inferno. Você, no fim das contas, é relutante. Você é um oposto daquilo que você deveria ser. Sabe? É por isso que você é triste. É por isso que você é triste. E não é nenhuma novidade a sua vida ser a droga que ela é. Ser a verdadeira porcaria que ela é. Não é novidade. Né? Seria estranho se ela não fosse. Porque Jó 9:4 vai dizer algo incrível. Sua sabedoria é profunda,
Seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Quem que pode viver uma vida ignorando aquilo que deve fazer e ser feliz? Provérbios 19:15 vai dizer: a preguiça leva o sono profundo e o preguiçoso passa fome. A sua vida é um buraco sem fim. É tudo uma droga. É tudo uma vela de uma porcaria. Não passa de um esterco. Não passa de merda nenhuma. Porque você não dá valor àquilo que der para ser feito. Você não ouve o Senhor falando que você vai morrer. É por isso que a vive o que você está vivendo. Porque você é relutante. Você não ouve o Senhor dizer para você 20 dias, todo dia, para você buscar a nobreza, para você fazer aquilo que é para você fazer. Eu separei alguns versículos para você entender a situação que pode estar se encontrando e a gente nem sabe. Provérbios 22:13. Olha como é a vida de alguém que é relutante. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, eu serei morto na rua. Ou seja, tudo é muito difícil, tudo é muito custoso, tudo é muito custoso. Obedecer é custoso, orar é custoso, ler a palavra é custoso, mas no final a gente vai morrer. No final, o nosso fim não é legal. 15:19, tudo em Provérbios. Provérbios 15:19. Olha, quem sabe você, lendo aqui, o Espírito Santo toque a sua alma. Vê se isso não se parece com a sua vida. O caminho do preguiçoso, e aqui eu troco para o relutante, para a pessoa que sabe o que ela tem que fazer e não faz. É cheio de espinhos. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. A sua vida não vai melhorar enquanto você não fazer aquilo que você tem que fazer. É um caminho de espinho. O 26:14. Você se torna uma pessoa incorrigível. Como a porta gira em suas dobradistas, assim o preguiçoso se vira na sua cama. Pode ir. 15. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas ele acha difícil demais levar a comida na boca dele. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Você se torna uma pessoa que não sabe que está indo para o inferno. Ou quem sabe você é como Jó. Eu não vou mais tocar nesse assunto, porque todos vocês vão para o céu. Mas você ainda não entendeu a gravidade da situação. Ezequiel 12:2. Senhor, tem misericórdia. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. E é aqui que é o lance. A gente tem olho para ver, mas a gente não vê. A gente tem um ouvido para ouvir, mas a gente não ouve. Porque a gente é rebelde. Então, são 20. E eu aposto, e eu quero acreditar que não. Mas algumas coisas não mudaram na sua vida, mesmo você vindo todo dia. Mateus 13:15. Endurecido. Não existe nada que endurece mais você do que você não fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. A prova disso é a mulher de Ló. A mulher do cara virou uma estátua de sal e ela sabia o que ela tinha que fazer. Mas esse não é o ponto. Pois o coração desse povo tornou-se insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. 2 Timóteo 3:7. Esse tipo de pessoa está sempre aprendendo, mas jamais consegue chegar ao conhecimento da verdade. Jeremias 4:22. Esse é o mais tenebroso.
que Deus está dizendo? O meu povo, você pode ser salvo, e você vai ser, amém? Mas o meu povo é tolo, eles não me conhecem, eles são crianças insensatas que nada compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. E o próprio Hebreus 5 vai dizer que não tem como dar comida sólida para um bebê, porque ele vai se engasgar e ele vai morrer. Cara, vamos lá. Gênesis 19, 16. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, e ele e a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o puseram para fora da cidade. Esse é o capítulo 1 da minha anotação. Capítulo 2, o primeiro é quem é Ló, o segundo, o erro dele. Só que, qual é a causa disso? Por que nós temos que ser tão relutantes? E a gente volta um pouquinho. Os irmãos sabem de quem que Ló é primo? Ele é sobrinho, perdão. Ló é sobrinho de quem? Abraão. Então, Gênesis 13, 10 vai dizer que eles tiveram a briga deles, e eles vão se separar. E eu não sei, essa é uma parte da mensagem em que eu não sei te explicar, assim como provavelmente você não sabe, mas existe um ponto na vida de Ló, onde ele se tornou quem ele era. Eu acho que pode ser aqui. O 13:10 vai dizer: levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Essa foi a terra onde Ló escolheu morar. Ló era um cara que não pediu conselho para ninguém. Tudo que ele tinha era uma visão mundana das coisas. Ele era apegado a essas coisas terrenas. O olho dele era só para lucro passageiro. Quando ele olha para uma terra, essa terra é perto de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra foi destruída. Foi destruída por causa da maldade. Então ele pouco se lixou para o que estava rolando em Sodoma e Gomorra. O olho dele falou mais do que ele deveria ver, sabe? Para ele estar perto desse ambiente, valia a pena. Porque para ele, o lucro dele eram as coisas daqui. Então ele não pede conselho ao Senhor. O olho dele, 1 João 2,15, vai dizer sobre isso, né? Não amem o mundo, nem o que ele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o oposto do que uma pessoa de Deus e um nobre do Senhor quer. Sabe, Ló, ele se mistura com o povo sem necessidade alguma. Sabe, ele vai morar perto de Sodoma e Gomorra. No 13:12, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, no versículo 12, ele se aproxima de Sodoma. E aqui o nome de Ló é citado uma vez. Legal. Quando Ló é citado a próxima vez, seguindo a ordem do versículo, é no capítulo 14, no verso 12. Então, ele estava próximo a Sodoma e Gomorra. No 14:12, Gênesis 14:12, vai dizer o seguinte: é a próxima vez onde Ló aparece. Levaram também Ló, seu sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que ele morava onde? O nosso erro é achar que a gente é mais esperto do que o diabo.
Quando eu era menor, minha mãe me dizia algo, e hoje eu falo para você exatamente o que ela me disse. Às vezes, não é a tentação que vem até você, é você que vai atrás da tentação. Às vezes não é o diabo te tentando, às vezes é você tentando o diabo, porque você acha que você o sabe tudo, você acha que você é mais esperto do que, sabe, você é o tolo que Provérbios diz, porque para você, você é a pessoa mais inteligente do mundo, quando na verdade, você é o mais tolo de todos. O erro é que você quer ser o Deus da sua própria história. Você vai lá, escolhe o lugar para você trabalhar, você escolhe o lugar para você morar, e você está pouco se lixando para quem está perto, o que você vai perder, o que você vai ganhar com isso, porque a última coisa que você quer é pensar sobre as coisas espirituais. Então você corteja com o mal para você se beneficiar. Para você morar perto de Sodoma e Gomorra é de boa, contanto que a terra seja bonita. Só que eu tenho que te falar que o mal é muito melhor do que você. Olha para Sansão, né? O cara achava que ele realmente ia se dar bem, e você percebe uma certa burrice, e ele também foi salvo. Você também pode ser salvo, e você vai ser, mas você vai querer ser salvo como Sansão, ou como Ló? Não é burrice uma mulher te perguntar qual é a tua força 3 vezes, e você falar assim, olha, se você me amarrar, eu vou perder minha força. Não é burrice você acordar amarrado e não perceber que tem alguém querendo passar a perna em você? A burrice é uma das características de alguém que realmente acha que é sábio. Eu preciso contar para você uma historinha de alguém. Vamos para Jeremias. É rapidão, eu prometo apurar. Vamos para Jeremias 19, não, 40. Jeremias 40. Calma. Aqui, Jeremias 40. Eu vou ser muito rápido. Tá. Existe um cara chamado Gedalias. A palavra do Senhor veio Jeremias aqui. Tá. Ouvindo, pois, versículo 7, 47. Ouvindo, pois, que os capitães dos exércitos que estavam no campo, e eles e seus homens, e o rei da Babilônia, nomearam governador da terra Gedalias, filho de Aicão, que lhe havia confiado homens e mulheres, os meninos e os pobres da terra, que não foram levados ao exílio. Então, Gedalias, ele recebeu uma responsabilidade de cuidar de algumas pessoas, assim como você, assim como eu, assim como Ló. Versículo 9. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e a seus homens ele disse, nada temais, da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei e o bem vos virá. Versículo 10, quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às bordas dos caldeus, e vierem sobre vós, pois escolhei o vinho e as frutas de verão, o azeite, matei as vasilhas e habitai nas vossas cidades. Deixa eu pular para frente, onde ele fala? É isso, é o 9, perdão, é o 9. Então ele vai lá e diz ao povo, olha, confia em mim que vai dar bom. Confia em mim. Ele tinha essa responsabilidade, pobres, mulheres e crianças. Versículo 13. Todos os príncipes, Joanã, filho de Seará, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias. E lhe disseram, sabe tu que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para lhe tirar a vida? O que aconteceu foi, alguém chegou nele e falou assim, você sabia que alguém está querendo te matar? Você sabia que estão tramando contra você? E o que diz ali? Mas Gedalia, filho de Acã, não acreditou neles. Sabe? O versículo 15 é incrível. Todavia Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa, irei agora eu e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão ele tiraria a tua vida, de maneira que todo Judá que se tem congregado a ti fosse disperso e vieram a perecer o resto de Judá? Ou seja, se você morrer, todos nós vamos perecer com você.
Mas Gedalias disse: não faças tal coisa, porque falas contra Ismael é falso. O fim da história é que Gedalias morre. Ele é traído e ele morre. Você não ouve conselho nenhum. Então você é como Ló. Você acha que você sabe tudo. Sabe? Você é o Deus da sua própria existência. Você não precisa de ninguém. Quando na verdade é muito sério. O lugar que você mora deve ser cogitado ao Senhor. Senhor, eu morar em tal lugar vai crescer a minha espiritualidade contigo? Senhor, a carreira que eu estou escolhendo, ela vai me trazer mais perto para o Senhor? Às vezes você tem que ser como eu, abrir mão de sonhos idiotas. O trabalho, aonde eu trabalho, esse trabalho eu vou ganhar mais, mas como vai ficar a minha vida espiritual? Eu vou ter acesso aos domingos, aos sábados, eu vou conseguir participar certinho da coisa toda? Cuidado com a escolha de Ló. Foi aí que tudo começou. Ló escolheu uma terra boa, que era perto de algo ruim. Quando a gente menos percebe, a gente está morando na cidade, sem nada. Porque Ló, mais para frente, você vai ver que Ló, ele é raptado e ele perde tudo. E aí hoje o meu pai falou algo que eu não tinha percebido. É a chance que Ló tinha de voltar para a casa do tio dele. E ele simplesmente não. Afinal, ninguém manda nele. Ninguém manda em você. É por isso que você vive essa vida. E o ponto para mim terminar. Você pode pensar o seguinte, no final de tudo. E eu ouvi uma frase, e essa frase, com certeza, não sei. Eu quero ir para o céu, meu amigo. Nem que seja para mim ser o porteiro. Não existe nada mais medíocre do que você achar que você vai ser salvo, ou tanto faz, contanto que você seja salvo. Deixa eu te contar uma coisinha. Qual foi o fim de tudo isso? Qual foi o fim dessa lerdeza de Ló? Qual foi o fim de Ló saber o que ele tinha que fazer e ele não fez? Né? Pode pensar assim, Ló foi salvo, Sansão foi salvo. Sim, mas, sabe, além da vida infeliz que você vai continuar vivendo e as coisas vão piorar, número 1, Ló, ele não fez o bem para ninguém enquanto ele estava em Sodoma. Fora da casa de Ló não existia ninguém justo. E dentro da casa de Ló, provavelmente só ele era justo. Então, você achar que só indo para o céu está tranquilinho, você se torna uma pessoa irrelevante. Sabe o que vai acontecer com você? Vamos ver o que aconteceu com Ló. Gênesis 19. Versículo 14. Então Ló saiu e falou com os seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. 14. Mas pensaram que ele estava brincando. Essa é a vida que você quer ir para o céu. Sabe? Você é um Zé Ruela, mano. Tudo que você fala, ninguém dá a mínima. Você não faz a diferença onde você está. Você não brilha a luz do Senhor. Você é uma lâmpada debaixo da cama. Você é um justo. Eu acredito. Você é um santo. Você é um eleito do Senhor. Mas a sua vida é uma vida medíocre. Você é um nobre. Você é um nobre. Mas e aí? As pessoas que moravam em volta de Ló, os vizinhos, os conhecidos, vamos lá, vamos para os que estavam lá, né? Junto com eles. Cadê?
ou o naipe das pessoas que estavam à volta dele. Versículo 9, 19:9. Eles, porém, disseram: tira-te daqui. Ele é um estrangeiro, ele veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Ou seja, quem é esse cara? Sabe, os vizinhos, os conhecidos, os servos, você se torna uma piada. Porque onde você está, tanto faz o que você falou, tanto faz o que você fala. Você é uma piada. E ninguém vai dar ouvido, nem mesmo a sua própria família vai dar ouvido no final. Você quer continuar vivendo como Ló? Além da vida triste, além de você ser um tremendo Zé Ruela, sem ninguém dar a menor importância para o que você disse. Ló não ajudou ninguém da sua própria família. Você vê que no versículo 14 a galera riu dele. A sua própria família vai perecer porque você não se levanta para fazer aquilo que você tem que fazer. A sua própria família. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é muito terrível. Vamos lá. Vamos para a família de Ló. Era a mulher dele e as duas filhas. A mulher, todo mundo já sabe, virou uma estátua de sal, porque ela amava a cidade de Sodoma e Gomorra. Para ela, aquilo estava bom. As filhas de Ló. No versículo 19, a gente vai ver, do versículo 19, não, do capítulo 19, do 31 até o 38. As filhas dele se deitaram com ele. As filhas do justo Ló, do nobre Ló, se deitaram com ele e tiveram filhos com ele. A mulher dele morreu. As filhas se deitaram com ele. Se você quer ser salvo e você acha que está tudo bem você ser porteiro do céu, saiba que a sua família corre risco de ir para o inferno. O fato é que as pessoas olham e pensam assim: se ele acreditasse em tudo que ele professa acreditar, ele não ia viver essa vida. Esse é o seu maior testemunho. Você é um salvo, mas ninguém consegue levar você a sério. Sabe? Qual que é o fim de Ló? Alguém sabe qual que é o fim de Ló? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ló, a história dele acaba aqui, com ele pegando as próprias filhas e tendo filho com elas. Ele é um justo porque a gente leu em 2 Pedro 2 que ele era um justo. Ló, provavelmente, Sodoma e Gomorra foi destruído 3.000 anos, 123 antes de Cristo. 2 Pedro foi escrito 110 anos depois de Cristo. Demorou 3.000 anos para a gente saber o que aconteceu com Ló. Você imagina alguém, como foi difícil o fim da vida de Ló? Os últimos momentos da vida dele. Porque a verdade é que a gente, por mais que Deus recolheu para si a irmã Mariel, aposto que você só pensou nisso durante o velório. E se pensou, não foi como se você um dia fosse morrer também. Como se um dia você fosse deixar essa vida. Como se um dia a gente fosse parar e prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que a gente faz. Imagina como Ló morreu. Sem a mulher, sem as filhas, sozinho. No final, a sua vida vai ser salva sim. Porque 1 Coríntios 2, 3, 15... diz que alguns vão ser salvos pelo fogo, ou seja, é como se a irmã Kézia e a irmã Sueli estivessem fechando a porta e você passasse raspando. Legal, cara, você pode ser salvo.
se o inferno é tão ruim assim. A minha pergunta é: vale a pena ser justo como Ló? Vale a pena viver essa vida de Deus sabe qual que é o fim disso? A verdade é que você não é conhecido na terra, sua presença é irreconhecível na terra, porque você é insignificante. Você não é conhecido no céu. Você provavelmente deve ser conhecido no inferno. Mas a verdade é que a sua vida é uma piada satânica. É só mais um motivo para o diabo rir da misericórdia do Senhor, porque você vai ser salvo. Mas no final não vale de nada. É só uma piada de mau gosto no inferno. No fim você vai ser salvo, mas você vai chegar fadigado, com o pé sangrando, chorando muito, porque é impossível ser feliz longe de Cristo. No final você vai ser salvo, mas é como se você estivesse num barco e todo mundo estivesse bem e você vomitando sem parar, enjoado da viagem, sem a sua família, porque foi isso que aconteceu com Ló. Eu espero que o Espírito Santo tenha dito algo para você nessa noite. Eu acho que não vale a pena ser salvo desse jeito. Eu creio sim, seremos salvos, mas vale a pena ser salvo como Ló? Vale a pena ser nobre como Ló? Eu acho que não. Eu duvido. Só que o Espírito Santo me trouxe 2 versículos para você que ouviu o que eu disse. Quem sabe o Espírito Santo fale com você agora, porque a sua vida pode não correr risco de ir para o inferno, mas ela pode correr o risco de ser uma vida muito ruim. Jeremias 3:13 vai dizer o seguinte: mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos. Debaixo de toda a árvore verdejante, não me obedeceu. Reconheça o seu pecado. Não tem como você mudar de vida se você achar que você ainda é o cara mais santo que já pisou nessa terra. Versículo 22 do capítulo 3. 22. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, nós viremos a ti, pois tu és o nosso Deus, tu és o Senhor, o nosso Deus. É isso. O Espírito Santo te fala hoje, se você é um nobre como Ló, venha ser curado, porque a sua família corre perigo, você corre perigo, e não vale a pena viver a vida desse jeito. Fique de pé, vamos orar. É isso. Oremos. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero ser relutante, Senhor. Eu não quero ser alguém que se opõe à sabedoria, que se opõe a tudo aquilo que o Senhor tem. Eu não quero chegar no céu cansado, ou chegar sangrando, vivendo uma vida que não passa de uma piada de mau gosto no inferno. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Quem sabe às vezes eu sou muito pior do que Ló, Senhor.
A verdade é que eu sou pior do que Ló, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Não deixe que a minha família pereça pelo meu erro, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Eu não quero ser relutante, Pai. Eu não quero ser uma pessoa relutante, Deus. Eu não quero ser tardio, porque Ló foi tardio. Senhor, que a partir de agora eu me esforce ao máximo para fazer aquilo que eu tenho que fazer, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Eu não sou mais nobre do que Ló, Senhor. Eu não quero parecer mais santo do que eu sou, Senhor. Eu não quero parecer mais certo do que eu já sou. Eu não quero viver como Ló, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero fazer e viver uma vida que honre ao Senhor, uma vida que vale a pena. Tira os meus olhos das coisas desse mundo, Senhor. Foque os meus olhos em Ti. Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida, Jesus. Saber por saber, ler por ler, vir por vir, orar por orar. Eu quero ser um nobre, mas não como Ló, Senhor. Eu quero ser um nobre como Noé, Senhor. Um pregador da justiça do Seu Evangelho. Eu não quero ser relutante, Pai. Eu não quero ser relutante. Livra o nosso coração de perdermos tudo aquilo, Pai, por ter nossos olhos fixados em coisas terrenas, coisas que, no fim das contas, não vai importar. Mas fixa os nossos olhos naquilo que realmente importa, Senhor. Que esse alerta que Ló nos traz e que o Espírito Santo permitiu que fosse escrito, que ele seja cravado na minha vida, Senhor. Eu não quero ser relutante. Eu quero ser rápido a obedecer, Senhor. Eu quero ser rápido a obedecer ao Senhor. Rápido a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Em qualquer área da minha vida. Que tudo seja pesado pela balança do Senhor. Porque não existe uma vida espiritual, Senhor. Existe tudo. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, tudo vem de Ti. Ou seja, não adianta, Senhor, eu querer achar que eu tenho o direito de querer alguma coisa, de pensar alguma coisa. Sim, eu posso até fazer isso, Senhor, mas o meu fim o Senhor já me mostrou. Tudo que eu faça, Senhor, seja para a honra e glória do Seu nome. Eu quero ser um justo, Pai. Mas eu quero ser justo como Neemias, Pai. Que vê uma dificuldade, vê uma oposição, se levanta contra isso, Deus. Faz o que tem que fazer. Levanta um povo, Senhor. Que cada irmão que ouviu isso, que o Senhor disse a eles, que sejam como Neemias, Senhor. Queremos ser rápidos a obedecer. Em 52 dias, Neemias reconstruiu um muro, Senhor. Oxalá nós em anos, Senhor. Oxalá nós em meses, em anos. Daqui 2, 3 anos, Senhor. O que nós não faremos se nós nos posicionarmos hoje, Senhor, a obedecer ao Senhor? É bem provável que as coisas estarão muito, mas muito melhor. Sim, com Sanbalat e Tobias se levantando contra nós, mas com o muro finalizado, Senhor. Para a honra e glória do Seu nome. Eu quero chegar no céu, Senhor.
e ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Entra e se alegre comigo. Eu quero ser motivo de orgulho para o Senhor nessa terra. E que não só a minha vida, mas que a vida de todos que me ouvem seja uma vida não 30, não 60, mas uma vida 100 por 1, onde a nossa vida seja totalmente espiritual. Que os nossos olhos sejam fixados no fim, onde nós estaremos frente a frente. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Eu te peço, e obrigado por me dar mais uma chance, quem sabe a última, de fazer a coisa certa. Eu te amo, Jesus. E eu sei que muito em breve, estaremos juntos. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado pela paciência de vocês. E que Deus abençoe vocês. Eu amo muito vocês. E eu realmente ficaria muito triste se você vivesse uma vida como Ló viveu a dele. É por amar você que eu te digo, ainda tem uma chance. O Senhor mesmo disse, ainda tem uma chance. Amém? Deus abençoe você e um abraço. Obrigado.